Fala galera, eu sou o professor Lucas Vinícius, professor de língua portuguesa. O concurso da PM saiu e eu estou aqui para ajudar vocês com muita resolução de questões. Então olha só, preparei um simulado inédito com 10 questões de língua portuguesa com base no edital e em outras provas da IBAD. Então vem comigo aqui e vamos resolver. Você pode baixar primeiro o arquivo, responde e depois vem para cá conferir e entender aí a resolução de cada questão. Passando, nós temos o texto, não é? Um texto que nós vamos ler agora para poder termos base para responder algumas questões de interpretação. Vício secreto, Moacir Silar. Depois de vários assaltos, ela decidiu que estava na hora de mudar de vida. De nada adianta, dizia, andar de carro de luxo e morar em palacete, se isso serve apenas para atrair assaltantes. De modo que comprou um automóvel usado, mudou-se para um apartamento menor e até começou a evitar os restaurantes da moda. Tudo isso resultou em inesperada economia e criou um problema. O que fazer com o dinheiro que ela já não gastava? Aplicar na bolsa de valores parecia-lhe uma solução temerária. Não poucos tinham perdido muito dinheiro de uma hora para outra, quase como se fosse um assalto. Outras aplicações também não a atraíam, de modo que passou a comprar aquilo de que mais gostava, joias, sobretudo relógios caros. Multiplicavam-se os Bulgari, os Breitling, os Rolex. Já que o tempo tem de passar, dizia, quero vê-lo passar num relógio de luxo. E aí veio a questão, onde usar todas essas joias? Na rua nem pensar, em festas. Tanta gente desconhecida vai a festas, não seria impossível que ali também houvesse um assaltante, ou pelo menos alguém capaz de ser tentado a um roubo ao ter a visão de um Breitling. Sua paranoia cresceu e lá pelas tantas desconfiava até de seus familiares, de modo que decidiu só usa as joias quando está absolutamente só. Uma vez por semana, tranca-se no quarto, abre o cofre, tira as joias e as vai colocando os colares, os anéis, os braceletes, os relógios claros, e admira-se longamente no espelho, murmurando, que tesouros eu tenho, que tesouros. O que lhe dá muito prazer, melhor, lhe dava muito prazer, porque ultimamente há algo que a incomoda, é o olhar no rosto que vê no espelho. Há uma expressão naquele olhar, uma expressão de sinistra cobiça, que não lhe agrada nada. Gente, olha só esse texto. É um texto de cunho narrativo. É a primeira coisa que a gente tem que perceber. Então é um texto narrativo. O que seria um texto narrativo? Que mostra uma sucessão de ações. E o que é que isso me diz? Me diz que não é um texto, por exemplo, de opinião. Não é um texto de exposição. Não é um texto de injunção. É um texto que tenta narrar fatos, narrar ações. E que ações são narradas? São narradas ações dela. Quem é ela? É uma mulher que o narrador conta alguma coisa. E quando eu uso, no caso, quando o narrador usa o pronome de terceira pessoa ela, fica claro, portanto, que ele não quer dizer quem ela seja. E o que é que isso me diz? Isso me diz que ela pode ser qualquer pessoa. E tudo isso ganha sentido quando nós observamos o gênero. Qual é o gênero? É a crônica. Esse texto é uma crônica. Olha só, gente. A IBAD gosta de trabalhar com vários gêneros textuais. Enquanto os outros concursos, enquanto as outras bancas, os outros examinadores gostam de trabalhar muito com artigos de opinião, artigos de exposição, a IBAD trabalha com textos diversos. Então aparecem contos, aparecem crônicas e a leitura de cada gênero é diferenciada. Quando eu vou ler uma crônica, eu tenho que ter por base que ela vai me apresentar alguma moral diária no final. Porque a crônica trata de acontecimentos do dia a dia. E isso tentando causar uma reflexão nossa. Porque há várias coisas que acontecem no dia a dia que nós não percebemos. E quando nós lemos uma crônica, nós refletimos sobre aquilo. Então, o texto causa uma reflexão. E quais são os assuntos tratados no texto? Os assuntos são medo e dinheiro ou acúmulo. Acúmulo de dinheiro, não é? Então, olha só,
quando ela acumulou muito dinheiro, ela comprou várias coisas, mas sempre tentando fugir de algo. Ela chegou a uma hora em que ficou trancafiada, em que ficou trancada no seu quarto, para que não lhe roubassem as suas joias. Então, esse medo e esse acúmulo é o norteador do texto. Além disso, há uma transformação. Há uma transformação em alguém, em um outro alguém. Então, alguém se transformou. Por que se transformou? Ela, depois de um assalto, decidiu que estava na hora de mudar. Mudar de vida. E aí ela começou a mudar. Do nada ela vendeu o carro, com medo. Depois ela comprou relógios e terminou trancafiada no quarto com medo. Então foi uma mudança de uma personalidade. Tudo isso vai me ajudar a ter uma base para interpretar um texto. Então, sublinhando as informações importantes, entendendo cada parágrafo, entendendo o gênero do texto, entendendo a tipologia e o seu objetivo principal, muita coisa vai fluir para que eu possa responder questões de interpretação. Gente, olha a primeira questão aí, que é uma questão direta. Deixa eu apagar aqui. É uma questão direta de interpretação. Vamos ler aqui. Deixa eu apagar. Olha só. Leia as afirmações seguintes sobre o texto. E note que vocês vão ver muitas questões desse tipo, porque a banca IBAD, ela gosta de trabalhar com afirmações 1, 2, 3 e depois perguntar quais são as que estão corretas. O texto tem como objetivo principal retratar o clima de insegurança e infelicidade vivido por todos os cidadãos nos dias atuais, que não usufruem dos seus bens com medo. Olha só, gente. Será que essa afirmação está correta? O texto tem como objetivo principal, então vamos sublinhar isso aí. Objetivo principal. Gente, todo texto tem um objetivo principal. Por exemplo, esse meu texto aqui, que eu estou gerando agora. Eu tenho o objetivo de auxiliar vocês a entender a questão da IBAD. Mas o texto em que está posto aqui no nosso simulado tem como objetivo principal o quê? Retratar o clima de insegurança e infelicidade vivido por todos os cidadãos? Não. Quando eu coloquei para vocês a descrição do texto, eu falei que o texto tinha como objetivo causar uma reflexão. Sobre o quê? Sobre medo e sobre acúmulo. Acúmulo seja de dinheiro, seja de joias. Então, o clima de insegurança é apenas o gerador disso. Mas note que durante todo o texto, gente, todo o texto, nós não vamos observar que o tema é a insegurança da sociedade, a insegurança do nosso dia a dia. Não é. Isso não se repete e fica em segundo plano. O texto tem planos. Então, não é o número 1 que está errado. Vamos para o 2. Há uma crítica. Uma crítica. Será que há uma crítica? Se há uma reflexão, há também uma crítica. Implícita. Ou seja, não é explícita, não apareceu explicitamente, não apareceu claramente, está nas entrelinhas. No texto sobre a cobiça, ambição e medo, gente, sobre cobiça, ela começa a juntar tantas joias, tanto dinheiro, tantas joias, cobiça. Ambição, sim, também. E medo? Medo também. Por causa do medo, a cobiça e a ambição ganharam poder dentro do texto. E essa crítica é para quê? Para nos causar uma reflexão sobre isso. Será que nós devemos ter medo a esse ponto de gerar um acúmulo sucessivo sem ter porquê e sem ter um fim feliz? Então, olha só, essa daqui está correta. Há uma crítica implícita no texto sobre isso, sobre cobiça, ambição, medo, certo? Vem pra cá, ó. Na 3, a busca da personagem pela felicidade. Ela busca a felicidade? Sim. Ela busca por meio de quê? Da cobiça, da ambição. Com os seus bens materiais não foi exitosa, ou seja, não teve um final feliz. Realmente não teve. Não teve um final feliz, não teve êxito. Por quê? Porque lá no final, se vocês forem olhar, vou voltar aqui o texto, e diz, é o olhar no rosto que vê no espelho. Há uma expressão naquele olhar, uma expressão de sinistra cobiça que não lhe agrada nada. E quem era o olhar que ela está falando? É o olhar dela no espelho. Ela não está se gostando. Ela não está gostando dela mesma. Ela está com medo até dela mesma. Ela está se olhando, será que ela vai tomar? Eu estou com medo, eu não estou gostando da minha cara também, eu estou com medo disso. Então, toda essa reflexão mostra que não teve
não houve um final feliz. Então, se nós temos 2 e 3 corretas, vamos marcar aqui a letra B. B de bola. Belezinha, passando aí para 2, nós temos o trecho que traz uma expressão da oralidade. Gente, olha só, oralidade é muito trabalhada com a banca IBAD. E se nós trabalhamos oralidade, nós temos que entender 2 polos, certo? É o polo da oralidade. É o polo da oralidade. E o polo da escrita. Gente, fica claro que um é diferenciado do outro. Por quê? Porque quando eu falo, não é a mesma coisa que quando eu escrevo. Quando eu falo, eu deixo fluir alguns idiomatismos, algumas expressões que são típicas da fala. Por exemplo, o né. Todo mundo conhece alguém que fala assim, é isso, né? Pois então, né? Nós vamos conseguindo, né? Mas quando eu passo esse texto para escrita, esse né some. Então, algumas coisas são peculiares da oralidade. Outras são peculiares da escrita, que é uma linguagem bem mais elaborada, por permitir mais um tempo de planejarmos o que nós vamos escrever. A oralidade não, ela flui, ela é agora, simultânea, ao vivo. Então, há uma diferença. E quando ele pede um trecho que traz uma expressão da oralidade, vamos procurar aqui abaixo qual alternativa traz uma expressão de oralidade. Vamos lá. A. Depois de vários assaltos, ela decidiu que estava na hora de mudar de vida. Aí não teve nenhuma expressão de oralidade. Vamos ver a B. O que fazer com o dinheiro que ela já não gastava? Isso é uma pergunta, mas uma pergunta pode acontecer na escrita, na fala. C. Aplicar na Bolsa de Valores parecia-lhe uma solução temerária. Olha só o nome, temerária. Uma linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais incomum, é típico da escrita, porque a gente tem um tempo para pensar no léxico, nas palavras que nós vamos utilizar. D. Multiplicavam-se os Bugão, os Breitling, os Rolex, multiplicavam-se, ou seja, eram multiplicados, uma voz passiva, aplicando aí na escrita e não na oralidade. Vamos ler a E. Não poucos tinham perdido muito dinheiro de uma hora para outra. Gente, olha a expressão de uma hora para outra. De uma hora para outra. Essa expressão é muito utilizada na oralidade. De uma hora para outra aconteceu isso. De uma hora para outra, ou seja, de repente. Quando eu falo de repente, é na escrita. De uma hora para outra, é uma expressão coloquial da linguagem. Então, letra E. Letra E, número 2. Encerrando aí as questões de interpretação de texto. Passamos então para 3. E a 3 já chega aí, trazendo a partícula se. Gente, partícula se tem cadeira cativa nas provas da IBAD. E você que vai ser PM, você que vai entrar aí na corporação, que vai nos defender, questão 3, na oração, uma vez por semana, tranca-se no quarto. O termo destacado exerce função de. Gente, o se exerce várias funções. Várias funções. Mas vamos observar quais foram trazidas como alternativas. Vamos lá. Pronome reflexivo. O que é pronome reflexivo? É quando há um sujeito que age e a ação volta contra ele. Como, por exemplo, o homem se banhou. Note que o homem banhou. Quem banha, banha alguém, né? Dá banho em alguém. Só que quem foi que ele deu banho? Se. Ele banhou a si mesmo. Esse é um pronome reflexivo. O pronome reflexivo, nós podemos sempre substituí-lo por a si mesmo. A si mesmo. Então, esse é o pronome reflexivo. Aquele que nós podemos substituir por a si mesmo. Aquele que diz que há um sujeito fazendo ação e essa ação volta contra ele mesmo. Certo? Partícula apassivadora. Quando é que o se é uma partícula apassivadora? Quando ele marca uma voz passiva. Gente, vamos entender primeiro o que é voz passiva. Olha só. Voz passiva é aquela em que o sujeito sofre a ação. Ah, professor, então não é a mesma coisa que a voz reflexiva? Não. Na voz reflexiva, o sujeito faz a ação e a ação se volta contra ele. Na voz passiva, o sujeito não faz nenhuma ação. A ação apenas se volta contra ele. Como, por exemplo, a porta foi aberta. Note que o sujeito aqui é a porta. E a porta foi aberta. Alguém abriu aí. Então isso é voz passiva. O sujeito sofrendo a ação. Não foi a porta abriu. A porta foi aberta. Sofreu a ação. Por exemplo, a casa é vendida.
A casa é vendida. Gente, olha só. A casa é vendida é uma ação que se volta contra o sujeito, que é a casa. Alguém está vendendo a casa aí. Alguém está fazendo uma ação contra o sujeito. Então, isso é voz passiva. Note que essa voz passiva eu posso também usar com a partícula se. Eu posso dizer assim, ó, vende-se a casa. Vende-se a casa. Quando eu uso esse se para determinar a voz passiva, sempre ele vem acompanhando um verbo que é VTD. Professor, o que é isso? É um verbo que pede um complemento direto. Como? Como é? Quem vende, vende algo. Eu vendo uma casa, eu vendo uma pulseira, eu vendo um relógio. Então, vende-se a casa, note que esse verbo vender pede um complemento direto. Um complemento direto é um complemento sem preposição. Eu vendo a casa. É diferente de um complemento com preposição. Como, por exemplo, ele confia em Deus. Note que o complemento é em Deus. O em é preposição. Quando vem com preposição, é o que nós chamamos de VTI, verbo transitivo indireto, porque o complemento vem com preposição. Quando o complemento vem sem preposição, nós chamamos de VTD. Eu vendo a casa. Note que o a não é preposição, esse a é um artigo. Então é um complemento que chega diretamente para o verbo. E quando o se acompanha esse tipo de verbo, ele sempre vai ser uma partícula passivadora. E para testar, gente, só é trocar. Só é trocar. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar outra frase. Se eu colocar assim, ó, contratam-se trabalhadores. Deixa eu apagar aqui. Não vai caber. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu colocar a frase de novo. Contratam-se trabalhadores. Olha só, gente. O verbo contratar. Quem contrata, contrata alguém. Ele é um VTD. Se ele é um VTD e tem um se o acompanhando aí, esse se vai ser partícula passivadora. Vai marcar uma voz passiva. Como assim, professor? Quando eu substituir essa voz passiva aqui com o se, ela vai aparecer dessa forma, ó. Trabalhadores são contratados. Essa é a voz passiva. Olha, os trabalhadores são sujeitos, são contratados, sofrem ação. Essa frase e essa tem a mesma identidade semântica, ou seja, tem o mesmo sentido. Essa frase e essa também tem o mesmo sentido. Isso é voz passiva. E é voz passiva marcada pelo se. Será que é a função aí? Sempre façam esse bizu de você trocar o se por essa voz aqui que aparece com a locução verbal. Trabalhadores são contratados, certo? A casa é vendida. Vamos ver aí quando o se vai ser índice de indeterminação do sujeito. Vamos ver, deixa eu apagar aqui. Quando é que o se vai ser índice de indeterminação do sujeito? Gente, o se vai ser índice de indeterminação do sujeito quando nós não tivermos um sujeito claramente citado. Ou seja, quando esse sujeito for indeterminado. Eu não sei quem ele é, não tenho a mínima ideia de quem ele seja. Então, ó, ele vai ser como nesse caso aqui, ó. Precisa-se de trabalhadores. Vamos tentar o bizu que eu falei para vocês? Será que eu posso dizer assim, ó, de trabalhadores são precisados? Não, não encaixa. Então não é voz passiva. Porque eu não tenho como transformar nessa voz passiva que nós conhecemos mais, que é a voz passiva analítica. De trabalhadores são precisados. Se eu colocar assim, ó, confia-se em Deus aqui. Essa frase, será que esse se vai ser um índice de indeterminação do sujeito? Ou será que ele vai ser uma partícula passivadora? Vamos ver. Em Deus, aqui é confiado. Não encaixa. Então, isso aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Até porque eu não sei quem é que confia em Deus. Até porque eu não sei quem é que está precisando de trabalhador. E olha só, esses dois verbos, eles não são VTD, eles são VTI. Ou seja, eles precisam de um complemento com preposição. Ó, quem precisa, precisa de, olha a preposição. Quem confia, confia em, olha a preposição. Então, quando o se vem acompanhando esse tipo de verbo, nós dizemos, portanto, que isso aqui se trata de um índice de indeterminação
do sujeito. Assim como se esse se vier acompanhando verbos intransitivos, como por exemplo, vive-se bem aqui. Vive-se bem. Ó, quem vive, vive. Não precisa de um complemento. Vive algo, não. Quem vive, vive. É vivo. Então isso aqui é um verbo intransitivo. Se o se vem acompanhando o verbo intransitivo, ele também vai ser índice de indeterminação do sujeito. Assim como se ele vier acompanhando um verbo de ligação. Fica-se nervoso no casamento. Note que o ficar nervoso, indica um estado, então é verbo de ligação. Quando se vem acompanhando aí um verbo de ligação, então ele vai ser índice de indeterminação do sujeito. Beleza, gente? Então, é interessante distinguir a partícula passivadora do índice de indeterminação do sujeito. Fique aí. Então, distinguir a partícula passivadora do índice de indeterminação do sujeito já é um bom começo, já é um bom caminho. Lembrem-se, partícula passivadora há um sujeito que sofre a ação. Enquanto que com o índice de indeterminação do sujeito, esse sujeito aí até existe, mas ele é totalmente indeterminado. Eu não sei quem ele é. Então há essa diferença de sentido. E quando é que o se vai ser partícula de realce? Ele vai ser partícula de realce quando ele não tiver uma função na frase, como por exemplo, as pessoas se riram. Note que esse se riram aí, como se eu falo, a plateia se riu. A plateia se riu da piada. Note que esse se aí, principalmente o de baixo, ele é totalmente expletivo. Ou seja, ele é totalmente de um realce, de enfeite. Ele não tem uma função. É tanto que se nós retirarmos esse se, o que é que vai acontecer? A plateia riu da piada. Então, o sentido não vai mudar e ele está aí por mero enfeite. Certo? Geralmente acontece muito na literatura. Então, quando eu posso retirar o se sem haver perda de sentido, sem haver modificação de sentido, ele é de realce, ele é expletivo. E por último, quando é que o se vai ser conjunção condicional? Vamos ver. Quando é que o se vai ser conjunção condicional? Gente, ele vai ser conjunção condicional quando ele indicar uma condição. Quando ele indicar uma condição, aí ele vai ser uma conjunção condicional. Como, por exemplo, na frase, se ela for, eu também irei. Olha só. Se ela for, olha o se. Esse se aqui, ele está indicando uma dependência. Porque eu só irei se ela for. Quando há uma relação de dependência, então nós dizemos, portanto, que é uma relação de condição. Se ela for, eu também vou. Caso, que também é condicional, caso ela for, caso ela vá, no caso, eu também irei. Então, essas duas aqui indicam a mesma coisa, que é a semântica da condição. Beleza? E na oração aí, tranca-se no quarto, o termo destacado exerce função de quê? Gente, note. Uma vez por semana, ela, que nós sabemos quem é, então não é indeterminado. Nós sabemos quem é ela, é a personagem. Ela que se tranca, então não é indeterminado. Tranca, então ela não é passiva, porque ela faz ação. Ela tranca. Não é de realce, porque ela tranca alguém no quarto. E não é condicional, porque não está expressando condição. Mas ela tranca, gente. Ela tranca quem? Ela tranca a si mesma. Se é a si mesma, é porque ela tranca, faz uma ação contra ela mesma. Pronome reflexivo. Letra A. Belezinha? Passando aí para 4, nós temos aí sobre as formas numeradas, pagando, e destacadas no segmento já que o tempo tem de passar, dizia quero vê-lo passar num relógio de luxo. É correto afirmar que, gente, essa é uma questão de acentuação. E a acentuação o concurseiro tem de saber. É um decoreba puro, certo? Que eu não vou aqui me debruçar no decoreba completo, mas eu vou só apenas explicar, certo?
Aí você vai procurar outras aulas aí em que você possa se apoiar para entender esse decoreba master que é a acentuação de palavras. Então vamos lá, ó. A palavra um, qual é a palavra um? É já. É acentuada por ser um monossílabo tônico. Beleza. É um monossílabo, só tem uma sílaba e é tônico, terminado em A. E A2 por ser uma paroxítona. Será, gente? Vê-lo. Gente, esse lo é um pronome. Vai ver alguém. A palavra é só essa, ver. Então ele é um monossílabo. Não é um paroxítona, porque muita gente acharia que vê-lo é uma palavra, vê-lo, seria uma palavra, e portanto estaria na penúltima sílaba a acentuação tônica, e portanto seria uma paroxítona. Mas não, a palavra é apenas ver, do verbo ver. Quem vê, vê alguém, vê-lo. O lo é apenas um complemento, a palavra é ver, então é um monossílabo. A 1 está errada, pois diz que é uma paroxítona. B. A palavra 3 deve ser obrigatoriamente acentuada, por se tratar de uma proparoxítona, será? Relógio, gente, relógio é proparoxítona, vamos ver, relógio. Não, ele não é obrigatoriamente acentuado, porque ele é uma paroxítona. Se a acentuação fosse aqui, no ré, aí ela seria proparoxítona, alternativa, aí, portanto, anulada. C. As palavras 1 e 2 são acentuadas devido à mesma regra. Vamos ver. A1 é por ser monossílabo tônico terminado em A. A2 é por ser monossílabo tônico também terminado em E. Mas as duas são monossílabos. Essa daqui, portanto, tem grande chance de ser o gabarito. As palavras 2 e 3, que é vê-lo e relógio, são acentuadas devido à mesma regra. Não. Aqui é uma paroxítona terminada em ditongo. Aqui é um monossílabo. Então, são regras diferentes. As palavras 2, a palavra 2, né? No caso, a palavra 2 é acentuada por ser uma oxítona terminada em E. Gente, não é uma oxítona. Oxítona é quando eu tenho mais de duas sílabas, como por exemplo, Sol, Fá. Aqui é uma oxítona, porque a última é a forte. Só que como é a última aqui, se ela só tem uma? Se ela só tem um é monossílabo, não entra nas regras das oxítonas, certo? Então aqui sai também, marca, portanto, a letra C. Tá acompanhando, gente? Estamos chegando à metade, certo? A metade na resolução de questões. O termo destacado em de modo que passou a comprar aquilo de que mais gostava no contexto é. Gente, o que também tem várias funções, é como C. E aqui eu trouxe algumas. Partícula expletiva. Quando é que o que vai ser uma partícula expletiva? Vamos ver. Se eu falar assim, ó, quase que fico reprovado. Mas passou, né? Quase que fica reprovado, mas não ficou. Esse vai ser o destino. Note que esse que, assim como aquele se, que a gente falou lá na frase, a plateia se riu da piada, quase que fico reprovado, esse que é desprezível. Então, ele é uma partícula expletiva. É a mesma coisa que partícula de realce. Quase fico reprovado. Altera alguma coisa? Não. Não altera. Beleza? Então, isso é uma partícula de realce. Vamos ver outro. Pronome relativo. Aí eu vou fazer um anagramazinho. Vou colocar o que aqui e vou dizer que o que pode ser uma coisa e pode ser outra. O que pode ser pronome relativo. Pronome relativo. O que também pode ser uma conjunção integrante. Quando é que ele vai ser pronome relativo? Quando ele for substituído por o qual e seus derivados, como por exemplo a qual. O qual, a qual, os quais, as quais. E quando é que ele vai ser conjunção integrante? Quando ele for substituído por isso. Isso. Como? Eu vou colocar uma frase aqui, certo? Ó, a menina que chegou é minha amiga. Vou colocar outra. Eu disse que a menina chegou. Note, esse que é uma coisa, esse que é outra. Esse primeiro eu posso substituir por a qual. A menina a qual chegou é minha amiga. E olha o segundo, eu posso substituir por isso. Eu disse isso. Disse isso o quê? Que a menina chegou. Eu disse isso. E aqui, a menina isso chegou? Não, não encaixa. Então, a menina a qual
Aqui é um pronome relativo. Aqui é uma conjunção integrante. Vamos ver aí que o pronome relativo também, ele retoma a menina que chegou. Quem foi que chegou? A menina. Então esse que retoma alguma coisa que já foi falada antes. Quando é que ele vai ser uma conjunção subordinativa causal? Gente, ele vai ser uma subordinativa causal quando ele indicar alguma causa. Alguma causa. Como, professor? Se eu disser assim, por exemplo, uma causa ou explicação. Estacione ali o carro que tem uma vaga. Ou seja, estaciona ali porque tem uma vaga. Então há uma causa e explicação aí. Beleza? Não é isso que acontece. De modo que passou a comprar aquilo de que mais gostava é uma causa. Esse que está explicando uma causa por que ela passou a comprar? Não, não tá. O que não tá. Então não é subordinativa causal. Será que é uma conjunção subordinativa consecutiva? A causal indica uma causa. A consecutiva indica uma consequência. Uma consequência. Como? Se eu disser assim, ó. A casa era tão grande que me perdi. O soco foi tão forte, ou foi com tal força, que desmaiei. Desmaiei. Olha só, gente. A casa era tão grande que me perdi. Note que esse que indica consequência. Começa uma oração que indica consequência. Por que eu falo? A casa era tão grande. O que foi a consequência? Me perder. Isso aqui é a consequência. E olha outra. O soco foi com tal força que desmaiei. Isso aqui foi a consequência do soco. Então esse que marca uma consequência. É isso que está dizendo aqui? Não. De modo que passou a comprar aquilo. Olha a consequência. De que mais gostava? Não. É uma causa? O carro que ele mais gostava, ele passou a comprar? Não. Não é. Beleza? Então, ficamos entre a B e a C. Por quê? Porque a partícula expletiva também não é. Ele tem uma função aí. Se eu retirar, perde o sentido. De modo que passou a comprar aquilo de mais gostava. Não posso retirar. Então, ou é B ou é C. E aí nós vamos ver que ele retoma que mais gostava. Ele passou a comprar aquilo de que mais gostava. Ele gostava de quê? Daquilo. Retoma. Portanto, é um pronome relativo. Além disso, eu posso substituir por o qual. De modo que passou a comprar daquilo, do qual mais gostava, como se fosse assim. E sem falar que se ele fosse conjunção integrante, nós substituiríamos por isso. Como é que ficaria? De modo que passou a comprar aquilo disso. Aquilo disso? Não tem muito sentido. Então, pronome relativo. Beleza, gente? Passando aí para 6. Assinale a opção em que a mudança no trecho original está correta quanto ao emprego do acento indicativo de crase. Gente, vou falar para vocês da regra básica de crase, certo? Qual é a regra básica da crase? A regra básica é essa aqui, é a junção do A mais outro A. Esse primeiro A geralmente é a preposição. Esse segundo A é o artigo. Então, há alguma palavra que pede a preposição. Como, por exemplo, eu vou a, eu cheguei a, eu estou fadado a, eu estou apto a. Quem está apto a. Eu estou apto a nadar. Eu estou apto à natação. Só que, olhe bem, esse segundo A é o artigo. Quando há a junção de preposição mais artigo, há a crase. Como, por exemplo, eu estou apto a nadar. E olha o outro. Estou apto a natação. Note que nós temos duas frases muito parecidas. Muito parecidas. Claro que não tem o mesmo sentido, mas são muito parecidas. Quem está apto a fazer alguma coisa. Nadar é um verbo. O verbo não pede artigo. A nadar é muito difícil, né? Nadar é muito difícil. Não pede artigo. Então aqui não há uma crase, porque não há preposição mais artigo. Mas olha a segunda. Eu estou apto a. Natação. Natação eu posso falar a natação. Então tem artigo. Se tem artigo mais preposição, aqui vai ter a crase. Beleza?
Vamos tentar responder com isso. Assinala a opção em que a mudança no trecho original está correta quanto ao emprego do acento indicativo de crase. Tanta gente desconhecida vai a festas. Note que quem vai a. Festas aqui está sem artigo. Porque está no plural e aqui não aparece o S, né? Então, aqui só tem a preposição. Mas olha a escrita. Tanta gente desconhecida vai. Quem vai a. Vai o quê? As festas. Gente, agora eu botei o artigo. Eu encaixei o artigo. Como é que você sabe, professor, que encaixou o artigo? Porque eu botei o S. Como eu coloquei esse S, significa que eu usei o artigo de festas. Qual é o artigo de festas? As. As festas. Então eu juntei quem vai a. E vai a o quê? Vai a as festas. Juntei com o artigo de festas, portanto gerou aí a crase. Tem erro aí? Não tem. E eu pedi o quê? Assinala a opção em que a mudança no trecho original está correta quanto ao emprego. Já achamos o nosso gabarito, mas vamos ver as outras. B. Outras aplicações também não a atraíam. Outras aplicações também não a atraíam com crase. Gente, crase diante de verbo não existe, certo? Lembrem-se disso, crase diante de verbos não existe, certo? Então, tá errada. C. Abre o cofre, tira as joias e as vai colocando. Abre o cofre, tira as joias. Gente, quem tira, tira algo. Tem preposição? Não. Tira a algo? Não. Então aqui já não tinha mais crase. Então tá eliminada a letra C. D. Ou pelo menos alguém capaz de ser tentado a um roubo. Ou pelo menos alguém capaz de ser tentado a um roubo. Gente, por que aqui não tem crase? Porque crase é preposição mais artigo. Só que é preposição a mais artigo a. Aqui apareceu preposição a mais artigo Tem crase? Não. E pode ter dois artigos, uma palavra, dois artigos? Não. Não. Então aqui não tem como ter sido preposição mais artigo. Está eliminada. Só usa as joias quando está absolutamente só. Só usa as joias. Gente, quem usa, usa algo. Pede preposição? Não. Se não tem preposição, não tem crase. Ficamos, portanto, com a letra A. E essa é a questão de crase que costuma cair, sim, no seu concurso. Vamos passando para a próxima. Então, olha só, gente. A 7 entra aí no âmbito da oração subordinada. Vamos ler. O elemento destacado no trecho, ela decidiu que estava na hora de mudar de vida, inicia uma oração subordinada substantiva. Gente, esse que inicia uma oração subordinada substantiva. E note, para entendermos o que seria uma oração subordinada substantiva, você tem que ter o conhecimento da sintaxe 1. Qual é o conhecimento da sintaxe 1? É o conhecimento sobre termos da oração, que é um sujeito, que é um complemento verbal, é um objeto direto, objeto indireto, é um complemento nominal. Então tem que saber isso, senão vai ficar difícil. Mas eu vou tentar relembrar um pouquinho o que seria isso aí. Olha só, se eu falar assim, ó, o garoto, vou colocar duas possibilidades, certo? O garoto comeu e o garoto chutou. Gente, note que essas duas orações, o garoto comeu e o garoto chutou, pedem um alvo, pedem um complemento para a frase. Qual? Quem chuta, chuta algo. Quem come, come algo. Então vamos colocar assim, ó, o garoto comeu o bolo. O garoto chutou a bola. Note que esses dois termos, o bolo e a bola, entraram nessas orações para complementar o verbo. Então elas são o alvo. Quem come, come o quê? O bolo. Chutou, chutou o quê? Qual é o alvo? A bola. Então é um objeto direto que nós temos aqui sendo retratado. É um objeto direto. Isso tudo é auxiliado se você conhecer os tipos de verbo. Quem come e quem chuta, chuta algo e come algo. É um verbo que pede um complemento, então é um verbo transitivo. Direto, sem preposição. Não tem preposição aqui nem aqui. E esse VTD pede um OD, que é um objeto direto. Certo? É o alvo. Eu também posso transformar esse objeto direto em uma oração. Olha só. O garoto falou. Aí eu posso dizer duas coisas. Que comeu o bolo ou que chutou a bola. Gente, note que essas duas orações, e eu estou chamando de orações porque possuem verbo, estão complementando o verbo falou. Complementando. Porque quem fala, fala algo. Então,
elas são o alvo, elas estão complementando o verbo falou. Elas continuam sendo objeto direto. Só que, como eu disse para você, tem verbo, ó. Chutou, comeu. Aqui não tem. Bolo não é verbo, ou não é verbo, a não é verbo, bola não é verbo. Então, aqui não é oração, não. Aqui é um simples objeto direto. Mas aqui é um objeto direto, oracional. É uma oração que exerce a função de objeto direto. Olha aqui para cima, ó. Ela decidiu. Gente, quem decide? Quem decide? Decide algo, é um VTD. Pede um complemento direto. Decidiu o quê? Que estava na hora de mudar de vida. Isso aqui é um objeto direto. Então, olha o que eu perguntei. O que, né? O elemento destacado inicia uma oração subordinada substantiva, o quê? Objetiva direta, porque exerce a função de um objeto direto. Nem é objetiva indireta, não exerce função de objeto indireto, nem exerce função de aposto, nem exerce função de sujeito e nem exerce função de complemento nominal. Belezinha? Passando para 8. Sobre o segmento, há uma expressão naquele olhar, uma expressão de sinistra cobiça, que não lhe agrada nada, nada. É correto afirmar que, gente, isso aí está no edital e está com a seguinte nomenclatura. Períodos compostos por coordenação e subordinação e suas relações. Como é que eles se relacionam no texto? Então vamos entender, ó. É correto afirmar que há duas orações coordenadas. Quando ele fala em orações e fala em período, é bom a gente estabelecer o que seria uma oração e o que seria um período, certo? Um período é uma organização de uma oração ou de mais orações. Por exemplo, se eu falar, o garoto chutou a bola e comeu um bolo. São dois eventos, são duas orações, formando um período. Portanto, eu vou chamar de período composto. Se eu falar apenas o garoto comeu o bolo, é um período simples, só teve um evento, certo? Então, um evento, período simples. Dois ou mais, período composto. Portanto, nós sabemos que uma oração é uma frase com um verbo. E elas podem ser coordenadas ou subordinadas. Como é que ela vai ser coordenada ou subordinada? Se eu falar o garoto comeu o bolo vai fazer parte dessa oração, porque complementa o verbo comeu. Então, ela é subordinada ao verbo comeu. Foi o verbo comeu que pediu ele. Então, ela é subordinada. Se eu falar o garoto disse que comeu o bolo. Note que comeu o bolo está complementando o que ele disse. Então, ele é subordinado a esse termo. Só que ali é uma oração, que comeu o bolo, porque tem um verbo. E aqui não. Então, aqui é uma oração subordinada, certo? Facinho, né? Oração subordinada. Por que oração? Porque tem verbo. Por que subordinado? Porque está subordinado a esse verbo aqui, a essa primeira oração, que aqui também é uma oração. O garoto disse. É um evento. Aqui é outro evento. Um evento subordinado ao outro. Quando é que nós vamos ter orações coordenadas? Vamos ver. Vou apagar aqui. Vou colocar aqui o exemplo. Ó. O garoto comeu o bolo e chutou a bola. Gente, aqui nós temos dois eventos. O primeiro é comer o bolo e o segundo é chutar a bola. Só que esse não está subordinado a esse, não. Porque, ó, comeu o quê? O bolo. Pronto. Esse aqui está subordinado a essa. Mas nós temos, portanto, a primeira oração. E não tem nenhuma oração subordinada a outra, não. Porque essa é a oração 2. A oração 2 não está presa a essa. Então, são orações coordenadas, independentes, certo? É tanto que as frases, você vai lembrar da escola aí, são frases independentes. O garoto comeu o bolo. Isso é uma oração independente. E o garoto chutou a bola. É outra oração independente, semanticamente falando, certo? Então, quando é que nós vamos ter aí subordinação e coordenação? Vamos ver primeiro quais são as orações que se apresentam para nós. Ó, a é um verbo do verbo haver, então é a oração 1. Uma expressão naquele olhar, uma expressão de sinistra cobiça, que não lhe agrada nada, nada. Oração 2. Por quê, professor? Porque tem um verbo. O primeiro verbo está aqui, oração 1. O segundo verbo está lá, que é oração 2. Note que eles não são coordenados. Por que não são? Porque esse que não lhe agrada nada, nada,
está falando de quem? Da expressão naquele olhar. Uma expressão de sinistra cobiça. Está falando da expressão que não lhe agrada nada. Quem é que não lhe agrada nada? É a expressão. Então, essa oração aqui está presa, está dando um atributo a essa outra. É uma subordinação. Subordinação. Que tipo de subordinação é essa? É uma subordinação adjetiva. Por que adjetivo? Porque, olha, que não lhe agrada nada, ou seja, é ruim. É ruim. Quem é ruim? Essa expressão. Quem é ruim dá uma característica a alguma coisa, que nesse caso não é bom, é ruim. E o que dá característica na gramática é adjetivo, certo? Então, é correto afirmar que há duas orações coordenadas? Não. São subordinadas, certo? No caso, essa é subordinada à primeira. B, é formado por um período simples? Não, composto. Há uma oração subordinada substantiva? Não, é a adjetiva. É formado por duas orações que possuem o mesmo sujeito? Não, porque o verbo haver nem tem sujeito. No verbo haver com sentido de existir nem tem sujeito, então como é que vai ter o mesmo sujeito? Há uma oração subordinada adjetiva? Sim, está aqui, ó. Está falando do olhar. E é uma oração porque tem verbo. Restritiva, sim, porque está sem vírgula. Porque nós temos a com vírgula e sem vírgula. Sem vírgula é restritiva e com vírgula é explicativa. Portanto, letra E, nosso gabarito. Passando para 9, quase chegando ao final, nós temos a questão de reescritura. Gente, olha só, reescrita vai cair no concurso. Com certeza, pelo menos uma questão de reescrita. Isso é certo, você vai lembrar de mim. Eu vou explicar para vocês o que é reescrita, certo? A reescrita é a reformulação, é a remodelagem de uma frase. E o concurso vai cobrar o sentido, ou então a gramática. Será que depois dessa remodelagem, será que depois dessa refacção da frase, permaneceu o sentido e permaneceu a correção gramatical? Ou essa refacção trouxe uma incorreção gramatical? Ou trouxe outro sentido? Vamos ver o que ele pede. O trecho, sua paranoia cresceu e lá pelas tantas desconfiava até de seus familiares. Poderia ser reescrito sem prejuízo de significado, nem do uso adequado da norma padrão da seguinte forma. Poderia ser reescrito, questão de reescrita, sem prejuízo de significado, nem do uso adequado da norma padrão. Ou seja, ele quer uma reescrita que permaneça o mesmo sentido e com correção gramatical. Vamos ver. Sua loucura cresceu. Loucura, paranoia, sinônimos. E lá pelas tantas tinha medo de seus familiares. E cadê o até? Porque quando eu falo até, eu tinha medo de outras pessoas, inclusive dos meus familiares. E esse sentido sumiu. Aqui está como se fosse tinha medo só dos familiares. Certo? B, sua paranoia cresceu. Gente, paranoia com acento? Não, certo? Paranoia, eu posso dividir assim, ó. Ditongo aberto, oi. Em palavras paroxítonas, que é a forte, sumiu o acento. Sumiu depois da reforma ortográfica. Então é paranoia, certo? Já está eliminada. C. Sua paranoia cresceu e, depois de algum tempo, desconfiava, inclusive, de seus familiares. Não vi erro gramatical. Também não vi alguma alteração aí de adequação da norma padrão. Então, C. Gabarito, vamos só confirmar, certo? Desconfiava até de seus familiares, pois sua paranoia cresceu. Essa relação, pois, aqui, de causa e explicação, não tem aqui. Entender conectivos para esse tipo de questão é muito importante, gente. Muito importante, certo? Por sua paranoia ter crescido, esse por sua paranoia ter crescido também traz causa. Depois de um tempo, ele passou a desconfiar de seus familiares. Ela passou a desconfiar de seus familiares. Essa relação de causa não existe aqui em cima. Não existe, certo? Então, letra C, gabarito. Gente, chegando aí a 10, a última questão. Vamos aí rapidinho para a gente encerrar. Depois, aí, se vocês gostarem, peçam outras aulas que a gente vai trazendo. Questões isoladas, mandem dúvidas, certo? E sigam a página. Sigam minha página lá no Facebook e no Instagram, Prof. Lucas Vinícius, e no Facebook, Professor Lucas Vinícius. Olha só, assinala a opção em que o acréscimo de vírgulas ao trecho original o mantém de acordo com a norma culta da língua. Gente, a IBAD quer uma questão em que haja uma frase em que foi colocada uma vírgula, mas a vírgula não pode ser colocada em qualquer lugar da frase. Você tem que ter um conhecimento imenso de sintaxe, porque vírgula não é pausa para respirar, como disseram na escola. Então, a regra básica, que eu já vi cair muitas vezes na
banca e PAD é essa aqui, ó, SVC. Nós não podemos separar o sujeito, o verbo e o complemento por vírgula. Como? A velha frase, o menino comeu o bolo. Quem é o sujeito, gente? Você vai perguntar para o verbo, né? Que a primeira coisa que a gente faz é achar o verbo. Quem foi que comeu? O menino. Então, o menino é o sujeito. Comeu é o verbo. E o que não for sujeito e verbo vai ser o complemento. Eu não posso separar por vírgula quando está tudo na ordem, porque a ordem é sujeito, depois vem o verbo, depois vem o complemento. Não posso separar sujeito e verbo por vírgula. Já vi muitas questões fazerem isso, certo? E a segunda regrinha básica de pontuação, que é interessante vocês saberem, é de deslocamento sintático. Nós vimos que tem um sujeito, um verbo e um complemento. Quando algo sai de um lugar, ganha uma vírgula. Como assim? Se eu falar assim, ó, nos dias atuais, as crianças amam a tecnologia. Olha só. Quem é o sujeito? Vou perguntar para o verbo. Quem é que amam? Que é o verbo. As crianças. Então aqui é meu sujeito. Sujeito e verbo, o resto eu vou chamar de quê? De complemento. Note que houve um complemento que saiu do lugar. Que no caso é uma adjunta adverbial de tempo, né? Para quem está estudando há um tempinho aí, vai conhecer. Saiu do lugar que é para estar lá no final, que é o complemento. Foi para o começo. O que é que vai acontecer? Vírgula. Certo? Vírgula nele. Então, sabendo disso, de SVC, vai entender muita coisa de vírgula. Vamos ver aí. Perguntou o quê? Perguntou o seguinte. O trecho mantém de acordo com a norma culta da língua. Então vamos ver qual é o que mantém de acordo. Tanta gente desconhecida vai a festas. Hein? Quem é que vai a festas? Tanta gente desconhecida. Pode separar sujeito e verbo por vírgula? B. Multiplicavam-se os Bugan, os Bright e os Rolex. Os Bugan, os Bright e os Rolex eram multiplicados. Voz passiva. Com o si. Partícula passivadora. Pode separar sujeito, que é os Bugan, os Bright e os Rolex, do multiplicável, que é o verbo? Não. Então essa vírgula está errada. Ela decidiu. O que foi que ela decidiu? Que estava na hora de mudar de vida. Gente, sujeito, verbo, complemento. Pode separar tanto tudo na ordem? Não. D. Outras aplicações também não a atraíam. Olha só. O que é que também não a atraíam? Outras aplicações. Pode separar sujeito e verbo, né? No caso aqui, ou sujeito e predicado, por vírgula? Não. Não seria impossível que ali também, olha o também por vírgulas, houvesse um assaltante. Note que aqui eu não deixei só uma vírgula, eu coloquei duas para isolar o também. Eu posso fazer isso na frase. Eu posso dizer assim, por exemplo, ó, meu pai, vírgula, carinhosamente me criou. Olha só, gente. Meu pai, carinhosamente, está isolado por vírgulas. Mas, professor, você disse que meu pai, que é o sujeito, não pode ser separado do verbo por vírgula. Por que tá? Note que não é uma. Não é uma. Eu disse que o sujeito não pode separar do verbo por vírgula. Por vírgulas, duas, pode sim. Certo? Até porque essas vírgulas não é para separar isso aqui disso aqui. É para isolar essa palavra aqui. Portanto, essas vírgulas estão corretas. Duas vírgulas aqui também estão corretas. E a letra E é o gabarito. Gente, muito obrigado por assistir a aula, certo? Sigam minhas páginas aí e façam algumas perguntas que eu respondo a todas as dúvidas, certo? Um forte abraço para vocês e até mais.